digitar cd, certo? Para acessar uma pasta, isso também acontece no CMD, quando você está no Windows, você também faz exatamente esse comando, cd, e aí você vai digitar, por exemplo, vou digitar aqui downloads, que é uma pasta padrão de acredito eu que todas as distribuições Linux tenham a pasta downloads, tá? Então vou acessar aqui cd downloads, estou aqui dentro, certo? Dentro da pasta download, eu posso criar uma outra pasta. Como que eu faço para criar uma pasta? Eu digito mkdir e digito, por exemplo, vou digitar teste, por exemplo, tá? Então eu vou criar a pasta teste. mkdir cria a pasta teste. Vou dar um enter. Criei a pasta teste. Como que eu sei que a pasta teste está dentro da pasta download? Eu digito um dir e o dir vai listar o que eu tenho dentro da pasta downloads. Então aqui eu tenho o DW Agente, que é o DW Service, que eu estava fazendo uns testes. A Steam, que eu baixei aqui também para fazer uns testes, a minha pasta de teste e o VS Code. Então são esses arquivos que estão dentro da minha pasta downloads. Eu também poderia usar o comando ls, tá? E aqui no comando ls, ele faz exatamente a mesma coisa que o comando dir. Ele vai listar os arquivos e pastas dentro da pasta downloads. Porém, ele vai exibir para mim aqui cores. Então aqui, o sh, que é um arquivo shell script, né, que é um arquivo que vai executar pelo terminal, ele está da mesma cor daqui do meu nome de usuário, do nome do computador, tá? Então, aqui eu identifico que é um arquivo shell script. Já a Steam, ele é um pacote Deb, então perceba que ele está em vermelho, ó, certo? Vermelho, vinho, cor de vinho, enfim. Então eu consigo, eu não enxergo muito bem cor, né? As cores nítidas, né? Enfim, mas acredito que eu seja um vermelho meio cor de vinho, enfim. Então steam.deb, certo? Então eu já sei que isso aqui é um pacote Deb, é um pacote de instalação, né, Deb, devido à cor dele. Já o teste e o VS Code estão em azul. Perceba que é esse mesmo azul que está na pasta download, então são pastas, tá? Então é dessa forma que eu consigo diferenciar tipos de arquivos e também as pastas, tá? Então eu sei o que é pasta e o que é um arquivo. Bom, então sabendo agora os arquivos e as pastas que eu tenho aqui, e se eu quero também obter arquivos ocultos, né? Então eu vou digitar ls-a, que eu vou exibir também os arquivos ocultos. Nesse caso aqui, eu não tenho arquivos ocultos, tá? O ls é um comando e o tracinho a é um parâmetro, tá? Esse parâmetro está exibindo os arquivos ocultos, só que aqui eu não tenho. O que eu tenho de arquivo oculto, que na verdade não é um arquivo, né? É uma pasta, que é a pasta ponto, que a pasta ponto é onde eu estou, e a pasta dois pontos, que volta para a pasta anterior, tá? Então, é as únicas coisas ocultas que eu tenho aqui. Agora, arquivo mesmo e pasta, aqui dentro da pasta downloads, eu não tenho nada oculto, certo? Bom, eu quero agora acessar a minha pasta, né? Abrir a minha pasta, teste. Como que eu faço? Eu digito aqui cd teste. Entrei na pasta, certo? Igual eu fiz com cd downloads. Para limpar a minha tela, como eu faço? Clear. Clear limpa tudo, tá? Dei um enter, limpou. Agora eu quero criar duas pastas. Eu quero criar a pasta música /mp3. Então eu vou digitar mkdir tracinho p e vou digitar música /mp3 e vou dar um enter. Então agora eu consegui criar a pasta e a subpasta, tá? Por que eu usei o tracinho P? Para suprir qualquer mensagem de erro. E aí também, quando ele supre essa mensagem de erro, ele também cria as outras pastas dentro da pasta ainda não existente. Então ele vai criar a pasta, a subpasta, a outra subpasta e assim sucessivamente, tá? Então eu vou digitar aqui mkd, eu vou digitar sem o traço P, só para vocês poderem visualizar, ó, vídeos /mp4 e vou dar um enter.
Olha só o que aconteceu. A pasta vídeos não existe e o MP4 também não. Então ele vai dar, não foi possível criar o diretório vídeos/MP4. Arquivo ou diretório inexistente. Qual é o arquivo ou diretório inexistente aqui? Vídeos, tá? Ele nem tá, ele tá ignorando o MP4, ele está só considerando a pasta vídeos, porque ela não existe. Se ela existisse, o MP4 ia ser criado. Vamos fazer o teste, ó. mkdir vídeos, ele criou. Aí eu crio mkdir vídeos barra mp4. Vamos ver. Criou também. Certo? Por que ele criou? Porque agora a pasta vídeos existe. Então, nesse primeiro caso aqui, a pasta vídeos não existia. Então, ele ignorou a questão do MP4 e só considerou a pasta vídeos, tá? Mas como eu estou passando duas informações, né, vídeos e MP4, a subpasta não consegue criar numa pasta que não existe, tá? Eu vou limpar aqui de novo, vou apagar aqui, ó, para remover uma pasta recursivamente, ou seja, remover uma pasta e qualquer subpasta ou arquivos que tem dentro dessa pasta, eu vou usar o comando rm, que é de remove, remover, tracinho R de recursivo, tá? Então aqui a gente tem o comando rm, certo? E aí depois a gente tem o tracinho R, que é de recursivo. E aí eu vou digitar aqui o que eu quero apagar. Eu quero apagar vídeos. Vou dar um Enter e ele apagou. Vamos supor que eu queira excluir uma pasta aqui, vou botar aqui de músicas, e a pasta músicas não quer apagar, certo? O que eu uso nessa questão? Eu vou usar outro parâmetro aqui na frente. Eu não preciso passar assim, eu posso passar outro tracinho, passar F na frente. Mas eu quero deixar uma forma mais curta, mais rápida. Então, ao invés de eu dar espaço, tracinho F, eu vou colocar um F na frente. Então, eu tenho RF. Tá? O que é o R? Recursivo, e o F é de forçar, ou seja, force. Então, você está forçando a remoção dessa pasta que não quer ser removida. Vou dar um Enter e aí ele remove. Vou dar um dir aqui, no caso aqui eu digitei músicas, né? Então, a pasta também, quando a pasta não existe, o F, como ele vai forçar remover a pasta, então ele vai ignorar qualquer mensagem de erro. Perceba que eu tirei o F e ele deu uma mensagem, que a pasta não foi possível porque ela não é existente. Mas quando eu forço, ela remove a pasta, mesmo que ela não exista, ela vai suprir esse erro e vai exibir como se tivesse sido removido, tá? Mas se no caso a pasta tivesse com algum problema, ela ia remover porque eu estou forçando essa remoção, exceto quando, no caso, a pasta está com acesso com usuário e grupo no root. Aí não tem como apagar assim, aí você tem que entrar com acesso root. Então, que nem eu estou aqui usando o Debian, eu vou acessar a pasta su, ou se eu estou com o comando sudo, no meu caso eu ativei o comando, então eu posso usar o comando sudo e assim é usar rm, tracinho, rf e o nome da pasta que eu quero remover. Tá? Ou no caso do Ubuntu, né, também distribuições baseadas no Ubuntu também, né, como Linux Mint, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu e tantos outros, você também consegue usar o comando sudo, porque já no Ubuntu vem o comando sudo ativo, né? Isso quando você precisa acessar o root para remover alguma coisa. Bom, então aqui eu vou remover o músico, ó. Dei um Enter, removeu, tá? Eu posso usar sempre o RF? Pode, não tem problema nenhum. O F ele só vai forçar, né, a remoção, mas no caso de não precisar forçar, mesmo que você coloque o F, ele vai deletar do mesmo jeito, tá? O F é só uma forma de reforçar que aquela pasta realmente vai remover e suprir mensagem de erro, tá? Vou dar um clique aqui para limpar a tela. Então vamos supor que eu quero criar aqui o mkdir, eu quero criar aqui a pasta músicas mp3. Perceba que eu não digitei tracinho P, então eu dou um Enter, ele não vai criar a pasta, certo? Para eu criar a pasta, nesse caso, então, mkdir, tracinho P, supra a mensagem de eu, ele vai criar a pasta músicas e, consequentemente, depois criar a subpasta mp3. Então, músicas barra mp3, e aí eu dou um Enter, ele criou a pasta. Como eu sei, um dir. Eu quero ver dentro da pasta músicas, o que tem dentro da pasta músicas. Então, eu vou digitar dir músicas, e vou dar um Enter. Posso digitar com barra ou sem barra também, ele vai exibir a mesma coisa, tá? Eu quero exibir
também aqui, no caso, eu quero digitar aqui arquivos ocultos também. Então, vou colocar aqui músicas na frente, então ele vai exibir aqui os arquivos ocultos que estão dentro da pasta músicas. Então, aqui a gente tem os arquivos ocultos e também tem o arquivo visível, né? No caso, a pasta visível MP3, tá? Então, todas as aqui são pastas, tá? A pasta que volta para a anterior, a pasta atual e a pasta MP3, tá? Bom, eu quero acessar a pasta e a subpasta. Como eu faço? CD músicas barra MP3. Vou dar um Enter, eu acesso a pasta e a subpasta, tá? Então é assim que você consegue acessar. E se tiver espaço, como que eu faço? Então, nesse caso, eu vou voltar aqui, ó. Sempre quando eu quero voltar para uma pasta anterior, eu uso os dois pontos aqui, tá? Se eu digitar aqui cd ponto e der um enter, eu vou acessar a mesma pasta, entendeu? Porque eu falei que o ponto é a mesma pasta. Quando eu digito ponto, eu estou acessando a mesma pasta. Por que eu acessaria a mesma pasta, né? Acessar a mesma pasta não faz muito sentido, mas vamos supor que você quer executar um aplicativo que tem o mesmo nome de um aplicativo que está instalado no seu computador. Então, vamos supor que eu tenho aqui, vou citar o caso do OBS. Eu tenho o OBS instalado no meu computador, então se eu digitar OBS, ele vai abrir o OBS, certo? Se eu tenho o OBS dentro da pasta teste e eu não quero acessar o OBS do sistema que está instalado no sistema, eu vou colocar ponto barra OBS. E agora eu consigo acessar o aplicativo que está dentro da pasta e não mais o aplicativo que está instalado no sistema. Tá? Então, por isso que é importante usar o ponto. O ponto, você está determinando que você está acessando aquela pasta em si. Tá? Aquela pasta que você está aberto aqui no terminal. Tá? É como se você estivesse entrando dentro da sua pasta no gerenciador de arquivo, certo? E aí você acessa o gerenciador de arquivo e dá 2 cliques em cima do aplicativo. Esse ponto é os 2 cliques que você faria para entrar no aplicativo que está dentro daquela pasta, tá? Agora, se eu digitar cd 2 pontos, né, ponto e ponto, 2 pontos finais, eu vou dar um enter e aí, nesse caso, ele vai sair da pasta que eu estou na teste e voltar para a anterior. Qual é a anterior? Downloads. Se eu entrar aqui de novo e digitar assim, agora eu acessei a pasta home. Como que eu sei que é a pasta home? Este sinal aqui, ó, tá? Então, eu voltei para a home, que é este sinalzinho aqui, que é o sinalzinho do tiozinho, né? Que você consegue acessar a pasta home, certo? Então, eu voltei para lá. Se eu digitar cd e ponto de novo, eu vou continuar acessando a mesma pasta, tá? Vou limpar aqui, clear para limpar tudo, certo? Eu vou aumentar um pouco, talvez esteja um pouquinho pequeno, para vocês poderem visualizar melhor. Bom, então eu posso excluir pastas, e se eu digitar assim, por exemplo, vou acessar ali downloads, teste, né? Eu vou criar uma pasta aqui, deixa eu ver se eu criei alguma pasta de músicas, tá? Eu vou digitar RM, não vou digitar recursivo, vou digitar -F, músicas, e vou dar um enter. Ele vai dizer, não foi possível remover músicas, é um diretório. Por quê? Quando você digita o comando RM, você está dizendo que você quer remover um arquivo e não uma pasta, tá? Quando você digita R, é recursivo, ou seja, é uma pasta. Você quer remover uma pasta, você não quer remover um arquivo. Sem o R, você só vai remover arquivos. Então, vamos fazer o teste. Ó, vou criar um arquivo. Para criar um arquivo, eu vou digitar touch, tá? Eu não vou editar esse arquivo, eu só vou criar ele. Então, touch. E aí, digito aqui, por exemplo, documento 1.txt. Um exemplo. No Linux, não há necessidade de você digitar .txt, tá? Se você quer criar um documento que vai acessar através de um bloco de notas, por exemplo, tipo o Kate, o Kawart, o Gedit, ou até mesmo esse aqui que eu uso, né?
você pode digitar dessa forma e você vai acessar um editor de texto simples para poder adicionar conteúdo. Mas você também pode colocar uma extensão se você quiser, que é o .txt, é o formato. Então você coloca esse e dá um enter. Tá? Então agora se eu der um dir aqui, eu tenho o arquivo txt, vou dar um ls aqui. Então agora eu sei que o que está em branco ou em cinza, não sei muito bem, é o arquivo txt e a pasta que está em azul é o músicas, tá? Então eu sei qual é a pasta, qual é o arquivo. Bom, então aqui eu tenho o arquivo. Se eu digitar rm-r documento 1.txt e der um enter, ele vai remover? Vai remover normalmente, mesmo ele não sendo uma pasta. Agora, não é a mesma coisa que vai acontecer com uma pasta. Se eu digitar rm igual eu deletaria, né, igual eu excluiria um arquivo e dar um enter, ele vai exibir erro, tá? Porque dentro dessa pasta, eu vou remover agora. Vou tentar remover, ó, RM, deixa eu acessar a pasta, CD, músicas, deixa eu limpar aqui a tela, aí eu vou dar um dia, eu tenho um MP3, ó, dentro do MP3 eu não tenho nada, será que ele vai exibir erro, ó, RM, MP3, e vou dar um enter, ele não removeu, por quê? Não é porque tem arquivos dentro da pasta ou documentos dentro da outra pasta que ele vai remover se eu digitar RM, o RM é remove, ele só é um comando de remover alguma coisa. Quando eu digito somente o comando de remover alguma coisa, a função principal dele é remover um arquivo. Somente quando eu acrescento o recursivo, que aí ele identifica que é a remoção de pasta, tá? Então aí ele vai remover arquivo ou pasta, independentemente disso, tá? Pode ser arquivo, pode ser pasta, pode ser qualquer coisa, tá? Ele vai remover. Agora, se for um diretório especificamente que você quer remover, sem o traço R, você não vai conseguir remover. Tá? Agora, um arquivo você consegue com traço R, sem traço R, tanto faz. Então, olha só, eu vou voltar aqui na pasta teste, tá? Vou dar um dir, eu tenho aqui músicas, eu vou criar de novo um arquivo, então touch, documento 1.txt, o touch é só para criar o arquivo, dei um enter, então se eu der um dir, ou melhor, um ls, deixa eu limpar a tela aqui, um ls, eu tenho músicas, que é a pasta, documento 1.txt, tá? Vou criar um outro documento também, vou criar aqui um touch, exemplo, sem nada, vou dar um enter, sem extensão nenhuma, tá? Vou dar uma ls aqui, então agora eu tenho dois arquivos. Aí você vai falar, mas não tem extensão, ele não poderia acabar identificando como uma pasta? Não, porque ele é um arquivo, né? Ele tem o formato de um arquivo de texto, independentemente se ele tem a extensão txt ou não. No Linux é assim que acontece, tá? Então esse arquivo aqui, por ele ser um arquivo de texto, ele vai exibir igual a esse arquivo aqui, certo? Em branco ou cinza, enfim. E aqui ele está identificando literalmente que é uma pasta. Então, aqui, músicas, ele ficou azul, tá? Aí eu quero fazer o seguinte, agora eu vou remover um arquivo. Eu vou digitar exemplo, sem nada, né, porque eu não botei extensão. Vou dar um enter, ele removeu o arquivo, ó. Removido o arquivo. Se eu digitar rm-r, ele vai deletar o arquivo também? Sim, ele vai deletar o arquivo também. Documento 1.txt, removeu. Agora, se eu digitar rm músicas, que é a pasta que está aqui, ele não vai remover, porque é um diretório. Para eu definir aqui que para eu passar um parâmetro para o rm, falar para ele, olha, isso aqui não é um arquivo, eu quero deletar essa pasta, então eu tenho que digitar rm de remove, traço R de recursivo, e agora sim eu digito a pasta músicas, então ele apaga a pasta música, tá? Então arquivo, você não precisa digitar traço R, você pode, se você quiser, deixar um padrão para você, se você acha que é mais fácil guardar, sempre digitando o traço R, você digita, mas arquivos, para apagar arquivos, rm nome do arquivo, ou rm-r, se você preferir dessa forma, é o nome do arquivo. Eu não recomendo você usar o traço R quando você passa asterístico, porque pode acabar ocorrendo de você deletar todos os arquivos da pasta, tá? Mas depois a gente vai ver essa questão do asterístico, certo? Mas para você deletar arquivo
ou pasta, é só você usar o comando rm, tá? Somente pasta, R, sem ser pasta, só arquivo, rm, tá? Bem simples, né? A parte de remover. O touch, como eu mostrei aqui, ele vai criar o arquivo, mas se eu quero editar esse arquivo que eu criei, eu posso usar um próprio editor do terminal, desenvolvido para funcionar no terminal, que é o Nano. O Nano, documento, dou um Enter, e aí eu consigo abrir esse documento e digitar o que eu quiser aqui dentro. Digitei o que eu quero aqui dentro, tá? Aí eu quero sair deste terminal. Eu posso gravar antes de sair. Para gravar, tá vendo que esse sinal aqui, circunflexo, né, que é o chapeuzinho do vovô, né, que fica ali do lado das letras, é o Ctrl. Então você vai pressionar o Ctrl O para gravar, se você quer gravar o arquivo, certo? E aí você dá um Enter e você salvou. Ah, mas eu quero salvar e sair direto. Também posso? Também pode. Ó, vou editar de novo. Ele criou um asterisco aqui em cima dizendo, ó, você editou esse arquivo. Eu posso pressionar Ctrl X, ele vai aparecer aqui, salvar o buff modificado, ou seja, salvar o arquivo que foi modificado. Eu vou digitar aqui S de sim, certo? Apertei o S, ele já exibiu aqui. Nome do arquivo para salvar. Documento, não vou mudar o nome do arquivo, é esse nome que eu quero. E aí eu dou um Enter. Eu saí, né? Eu salvei e saí, certo? Então você pode salvar sem sair e continuar editando, ou salvar e sair. Ah, mas vamos supor que eu venho aqui, mexi aqui, aí eu só gravei. Dei um Enter, pronto, gravou. Como que eu saio? É só apertar o Ctrl X. E aí ele já vai sair direto, nem vai perguntar para salvar de novo, porque você já salvou, tá? No Nano tem uma coisa também. Quando você está aqui editando e você aperta Ctrl O, tá vendo que ele exibe o nome do arquivo? Eu posso mudar o nome do arquivo enquanto eu estou salvando. Ó, salvei como documento 1. Ele vai dizer aqui, salvar o arquivo com nome diferente, eu vou dar um sim. Ele vai escrever, pronto, ele salvou o arquivo com nome diferente. Então agora eu tenho dois arquivos, o documento e o documento 1. Eu consigo criar outros documentos no Nano com muito mais facilidade do que num editor. No editor, por exemplo, eu teria que ir lá no menu arquivo, salvar de novo e tal. Ali ele pergunta de novo se eu quero salvar e se é com o mesmo nome ou não, certo? Então, essas são as facilidades desse editor. É claro que o editor ele é fácil em alguns pontos, outros pontos ele complica um pouco, né? Como a parte de localizar, por exemplo, que você vai dar um Ctrl W para localizar alguma coisa e aí você vai digitar, por exemplo, SD, vai dar um Enter e aí você vai tendo que, de novo aqui, né? Deixa eu apertar o botão errado aqui. Não, tá certo. Dou um Enter para encontrar de novo e vou de novo e dou um Enter de novo. Ele não fica marcado aonde está cada SD que eu digitei, certo? Ele só vai ficar marcado aquele que ele selecionou naquele exato momento, tá? Então, tem vários comandinhos que você pode estar usando. Tem o substituir, tem o recortar, colar, executar, justificar, local, ir para a linha, ler o arquivo, certo? Então, tem vários comandinhos que você o ajuda também, né? Então, sempre quando você vê esse acento aqui, é o Ctrl, tá? E aí você digita a letra na frente, né? Então, aperta o Ctrl e a letra, certo? Junto, o Ctrl mantém pressionado, aperta e solta a letra, e aí depois você pode soltar o Ctrl, certo? E é dessa forma que você acessa. Então, vou dar um Ctrl X aqui e sair, certo? Então, agora, como que eu faço para ler esses arquivos que eu acabei de criar? Eu vou digitar aqui cat, C-A-T, vou digitar documento e vou dar um Enter. Eu consigo ler o que está dentro desses arquivos, tá? Se eu digitar cat documento 1 e dar um Enter, eu consigo também visualizar o outro arquivo que eu editei, certo? Com partes do conteúdo do documento, que depois eu renomeei para documento 1, usando o Nano, certo? Eu consigo criar um arquivo sem direto, assim, sem precisar usar o touch ou já tá editando dentro do Nano? Sim, você aqui, ó, eu tenho aqui dir, tenho documento 1, documento 2. Quero criar o documento 2, né, documento 1, eu quero criar o documento 2.
Só que esse documento 2 não está criado. Eu preciso usar o touch? Não. Eu digito aqui nano documento 2, certo? Dou um enter, eu já acesso o editor direto, faço a edição, Ctrl X, S e enter, e pronto, salvei o documento 2. Então agora se eu der um cat documento 2, eu visualizo o que está dentro desse arquivo, certo? Então dessa forma você consegue visualizar o que tem dentro de um arquivo, você consegue listar as pastas que estão dentro do seu diretório, né, usando o dir. Você consegue editar arquivos pelo terminal usando o nano, certo? Você consegue criar pastas, remover pastas, né? Tudo isso diretamente do terminal, certo? Vou dar um clear aqui. Agora eu quero remover esses arquivos. RM, certo? Documento. Eu quero remover mais de um arquivo ao mesmo tempo. Eu tenho essa possibilidade? Tenho. Então tá, RM documento, documento 1, documento 2 e dou um enter. Apaguei todos os documentos que estão dentro da minha pasta, tá? Então eu não preciso apagar um por um. Eu consigo criar pastas dessa forma? Vamos ver. Vou colocar aqui mkdir teste 1, teste 2, teste 3. Dou um enter, vou dar um dir, eu tenho aqui as pastas, certo? Então eu consigo criar várias pastas ao mesmo tempo. Será que eu consigo criar pastas e subpastas ao mesmo tempo? Ó, vou digitar aqui. Nesse caso, ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Eu quero remover todas as pastas e qualquer arquivo, ó, vou criar até um arquivo aqui, touch documento 1. Lembra que eu falei que o touch só cria o arquivo, não edita, certo? Vou dar um ls, então eu tenho o arquivo, documento 1, que está em cinza, em branco, enfim, e o teste 1, que está, o teste 2, teste 3, que está em azul, que são as pastas, tá? E eu quero deletar tudo isso que eu tenho na minha pasta. Como que eu faço? Eu preciso ficar digitando, que nem eu digitei aqui, RM, documento 1, documento 2 e tal. Não precisa, tá? Vou dar um clear aqui, ó. Vou digitar aqui ls, tá aqui as pastas, certo? O ls é só para mostrar para vocês o que tem dentro da pasta. Você não precisa digitar ls toda vez que você for editar alguma coisa, tá? Então você vai digitar aqui e aí você vai digitar assim rm. Como eu tenho pasta e arquivo, eu vou digitar r, tracinho r, asterístico e vou dar um enter. Pronto, ó, vou dar um ls aqui, eu apaguei arquivos e apaguei pastas também, tá? Então, através do comando rm-r e o asterístico, eu apago qualquer arquivo. Por isso que é muito importante você tomar cuidado quando você quer deletar um arquivo, usar o traço R. Porque se você usar o asterístico para arquivos, você pode apagar pastas que você não queria apagar, certo? Então, você pode deletar algum arquivo usando asterístico. Ó, vou criar aqui o touch de novo, documento 1. Vou criar aqui uma pasta chamada teste1, certo? Vou limpar aqui, ls. Então, temos aqui a pasta e o documento. Vou dar rm asterístico. O que ele vai apagar aqui? Só o arquivo. Então, se eu der um ls aqui de novo, eu só tenho a pasta. Ele não apagou a pasta, ele apagou somente o arquivo. Ainda bem, porque aqui eu usei só asterístico. Agora, se eu tivesse usado rm-r e asterístico, aí ele apaga tudo, inclusive as pastas, tá? Nesse caso do asterístico, ele não vai apagar a pasta oculta, tá? Então, se, por exemplo, ó, vou criar de novo mkdir teste, vou criar um touch teste, um outro arquivo aqui, teste1, certo? E vou digitar aqui um dir, ó, tem o teste1, certo? Eu quero vir aqui e eu acabei de falar, esqueci o que eu ia mostrar para vocês, espera aí. Tinha mais um comandinho que eu tinha mostrar para vocês. Nossa, me deu branco, Bom, vou seguir na sequência aqui, não me lembro. Se vocês lembrarem o que eu tinha falado aí, deixa no chat que eu me perdi. Enfim, mas eu tenho a possibilidade de criar a pasta e criar o arquivo. Mesmo que eu esqueci, depois eu vou rever esse vídeo, vai estar disponível aí no canal do YouTube. Se você não segue no YouTube, é só seguir lá também, tá? É @mestre da info.
E aqui na live também, né, no canal da Twitch também tem lives aqui, twitch.tv/mestre da Inf, tá? É que eu me perdi mesmo, esqueci, sumiu da minha memória, mas enfim. Então, assim, você consegue criar... lembrei, o arquivo oculto, voltei. Para deletar o arquivo oculto, certo? Então, se eu digitar aqui, eu vou digitar aqui mkdir. Vou digitar arquivo oculto, pronto, tá? Vou dar um enter. Arquivo não, né? Era pasta, né? Então deixa eu mover essa pasta. Uma coisa legal aqui, ó, vou até mostrar para vocês já aproveitar. Vou acabar esquecendo de novo, né? Mas enfim. Vou digitar aqui ls-a para exibir os arquivos ocultos. Aí eu quero renomear essa pasta que eu digitei arquivo oculto, eu quero colocar outro nome. Eu vou colocar mv de move, tá? Então, no terminal, a gente não tem o comando rn, por exemplo, de renomear, né? A gente vai ter o comando mv para renomear. Então, nesse caso, a gente vai mover um arquivo de um nome para outro. Então, eu vou colocar ponto a pasta oculta, ou melhor, nome do arquivo primeiro, né? Arquivo oculto, que é o nome que está ali. E agora eu quero renomear para um novo nome. Qual é o novo nome que eu vou definir? Ponto pasta oculta. E vou dar Enter. Então, agora, se eu der um ls-a, o que eu tenho aqui é a pasta oculta. Tá? Então, é dessa forma que você renomeia pastas e arquivos, tá? Usando o terminal, usando o comando mv, certo? Vou limpar aqui. Então, você quer... vamos colocar ls-a. Então, eu tenho as pastas ocultas, a pasta e o arquivo, certo? Se eu digitar rm-r e colocar asterístico apenas e der um enter, eu só vou apagar as pastas e arquivos visíveis. A pasta oculta continua aqui, certo? Agora, a pasta oculta eu quero remover. Como que eu faço? rm-r, vou colocar ponto, porque ela começa com ponto. O asterístico aqui é uma forma dele identificar nome de pasta e nome de arquivo. Ele não identifica o ponto, certo? Então, ele não vai identificar arquivos ocultos. Para identificar o arquivo oculto, eu tenho que passar a identificação dele. Qual é? O asterístico. Então, ou melhor, o ponto. O ponto é a identificação da pasta oculta, tá? Então, passei o ponto e agora defino o asterisco. O asterisco vai pegar o nome desta pasta, tá? Ou o nome do arquivo que está ali, né? Que é o pasta oculta. Então, o asterisco só serve para isso, para pegar o nome de pastas e arquivos dentro de outra pasta. Mas ele não pega arquivos ocultos, porque o arquivo oculto ele não começa com um nome, ele começa com uma identificação. Qual é a identificação dele? Um ponto. Então, você tem que passar a identificação dele, que é o ponto, e aí depois, logo em seguida, o asterístico, que aí é o nome do arquivo ou da pasta. Então, agora eu vou dar um Enter e vou dar um ls aqui para vocês visualizarem. O lsa para exibir o arquivo oculto. Vou dar um Enter e agora não tem mais nada aqui, só tem esses dois, obviamente, né? Que é a pasta atual e a pasta anterior. Mas não tem mais a pasta oculta que estava aqui. Se fosse um arquivo, é a mesma coisa, ó. Vou criar um touch para só criar o arquivo, ponto, arquivo. Vou criar aqui um touch, arquivo, certo? Aqui, nesse caso, eu posso usar o mesmo nome, vou dar um LSA aqui, você vai ver que eu posso usar tanto com ponto, quanto sem ponto, às vezes com o mesmo nome. Por quê? Porque tem a identificação aqui. Se eu estivesse tentando criar aqui, por exemplo, touch arquivo, já existe o arquivo aqui, então aí ele vai dar um erro aqui. No caso, ele não vai criar, porque ele já existe, tá? Ele já está aqui. Vou editar ele, ó, para vocês poderem entender, ó. Vou criar um arquivo aqui, vou editar, vou fechar, vou salvar, tá? Vou tentar criar o touch arquivo de novo, ó. Vou entrar aqui agora, vou dar um cat no arquivo.
Será que ele renomeou? Será que apagou? Não, ele vai continuar ali. Então, ele não vai editar esse arquivo, ou melhor, ele não vai criar esse arquivo porque ele já foi criado, certo? Então, mesmo que você digite touch de novo o nome do arquivo, não vai sobrescrever esse arquivo com um novo arquivo, tá? Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um ls-a, ele está exibindo o arquivo oculto, lembra que o ponto é a identificação, então o asterístico ele só consegue reconhecer nomes de pastas e arquivos e não identificação. O ponto é uma identificação para um arquivo oculto. Então eu tenho aqui, vou digitar rm, R, na verdade é um arquivo, né? Então rm, não preciso digitar o traço R, vou colocar asterisco e vou dar um Enter. Se eu der um ls tracinho A aqui, o ponto arquivo continua, o arquivo foi deletado, certo? Mas o ponto arquivo ainda está aqui. Por quê? Ele é um arquivo oculto, a identificação dele é o ponto, então o asterisco não consegue reconhecer um arquivo existente dentro dessa pasta, certo? Ele não identifica isso aqui como um arquivo ou uma pasta, porque ele não localiza. Então agora eu vou passar aqui rm, vou criar a pasta arquivo ali de novo, a pasta visível, né, do arquivo, vou limpar aqui, e agora eu vou digitar aqui ls-a, eu vou ter aqui ponto arquivo, que é o arquivo oculto, e o arquivo não oculto. Vou digitar rm, vou colocar ponto, o ponto de identificação do arquivo oculto, asterístico e vou dar um Enter. Se eu der um ls-a agora, ele apagou o arquivo oculto, porque foi a identificação que eu passei, mais aqui o asterístico como um coringa, né? Ele vai pegar qualquer nome e qualquer arquivo, tirando a identificação, né? Que aí ele não pega o ponto. Então ele vai passar o nome aqui na frente e removeu. Então ele removeu somente o arquivo oculto que eu defini. O arquivo em si continua aqui. Para eu remover esse arquivo, eu posso passar rm asterístico e aí eu apago tudo, tá? Então, arquivos ocultos somente com a identificação do ponto. Caso contrário, você só vai apagar os arquivos e pastas visíveis e não arquivos e pastas ocultas. Então, se eu tiver aqui um mkdir.test e um touch, vou criar um arquivo ponto. Perceba se eu criar aqui, olha bem aqui. Aqui eu criei uma pasta chamada ponto .test. Se eu tentar criar um arquivo ponto .test aqui, o que vai acontecer? Vou dar um dir aqui, um ls, né, porque é um arquivo oculto. Ele continua como pasta e não como arquivo, certo? Então o touch ele não conseguiu criar uma pasta, por quê? Um arquivo, porque ele já identificou aqui que o mkdir deu um erro, o erro não fica visível para a gente quando a gente digita o touch, o touch, mas mesmo assim esse erro fez com que ele não gerasse a pasta, ou melhor, não gerasse o arquivo, porque a pasta já existe. E se fosse ao contrário? E se fosse, deixa eu deletar aqui, pronto. E se fosse um arquivo que eu tenho dentro dessa pasta? Então, vou digitar touch.test. Se eu der uma LSA, ele está aqui, o ponto teste. Se eu tentar criar um arquivo mkdir, certo? Ponto teste. Será que ele vai criar? Não, nesse caso, ele não vai fazer que no touch. O touch ele não exibe o erro, ele gera um erro, mas não exibe para a gente. Mas o mkdir exibiu. Ele disse o seguinte: não foi possível criar o diretório .teste arquivo existe. Por quê? Porque nesse caso, o arquivo aqui, o nome existe. Então não posso criar um arquivo ou um diretório com o mesmo nome. Então nesse caso, eu posso definir aqui um teste 1, por exemplo, e aí eu consigo criar, certo? Tanto o arquivo quanto a pasta. E aí eu vou fazer o seguinte, aproveitando que eu estou aqui nos arquivos ocultos, eu já vou criar um arquivo, um arquivo não oculto, tá? Vou dar um dir aqui, Então eu tenho somente o arquivo, quando eu digito dir, LSA, eu tenho arquivo e pasta, tá? Arquivos, um arquivo oculto, um arquivo visível e uma pasta oculta. Então agora eu vou digitar, ao invés de eu digitar aqui
para remover somente o arquivo, eu quero deletar o arquivo e também os arquivos ocultos. RM e a pasta oculta. Então, RM de remove, remover, tracinho R de recursivo, para deletar também as pastas. Vou colocar o asterístico para remover o arquivo visível. Então, ele vai pegar o nome arquivo. E ele também vai pegar agora, eu vou passar identificação ponto para remover arquivos ocultos. Então, ele vai remover arquivo e pasta oculta. E vou colocar um asterístico. Então, olha só, asterístico para remover todos os nomes visíveis de arquivos e pastas, ponto, identificação de arquivo oculto, e asterístico para pegar qualquer nome e pasta, né? E definir aqui na frente do ponto. Então, vou dar um Enter. E agora, se eu digitar ls-a, eu já não tenho mais os arquivos e não tenho mais a pasta aqui dentro, tá? Então, vou limpar aqui, ó. Se eu digitar dir-a, eu consigo isso? Consigo também, tá? Exibir os arquivos e pastas ocultas usando também o dir de diretório, né? -a, certo? Uma curiosidade aqui que algumas pessoas não sabem, certo? Por que a gente fala pasta ou diretório? Vou abrir aqui o meu editor aqui de texto. Vou aumentar um pouco, tá? Então, vou pegar o seguinte aqui, certo? Vou digitar aqui home, usuário, documentos, por exemplo, tá? Aqui o que eu tenho é um diretório, certo? Tudo isso aqui que eu tenho, home, usuário, documentos, é um diretório. É onde é a localização, vamos dizer assim, entendeu? Então, isso aqui que eu tenho é um diretório. Pasta, home é uma pasta, usuário é pasta, documentos é pasta. Tá? Aí, aqui eu tenho a home, é a pasta principal. A home é a pasta principal. Aí eu tenho a subpasta, que está dentro da pasta principal. Eu tenho outra subpasta, que está dentro de uma subpasta, que está dentro da pasta principal. Isso tudo se forma um diretório, tá? Então, quando você for ver, eu estou dentro da onde? Da pasta documentos. Mas você pode falar, estou dentro do diretório documentos, porque aí você está pegando a sequência inteira dela, desde a home, usuário e documentos. Quando você fala pasta, você está falando apenas dos documentos, tá? Quando você fala diretório, é toda a localização dela, certo? É o documentos e aonde ele se encontra. Onde ele se encontra? No home, usuário, documentos. Entendeu? Então, essa é a diferença de diretório para pasta, certo? Então, quando eu tenho um arquivo, arquivo.txt, aqui eu tenho uma extensão, o ponto é uma identificação, assim para identificar um arquivo oculto, o ponto é para identificar uma extensão de um arquivo. Então, eu tenho aqui o TXT. Qual é o formato dele? Arquivo de texto, tá? O TXT, acho que o próprio nome diz, né? Text, ou em português, texto. Então, aqui a gente tem um arquivo com uma extensão TXT e o formato dele é texto, tá? Então, em qual diretório esse arquivo se encontra? Nesse diretório aqui. Home, usuário, documentos. Em qual pasta o arquivo se encontra? Na pasta documentos, tá? Então é só isso, só essa questão. O diretório não é tudo isso, tá? O diretório não vem o arquivo também. O diretório é isso aqui, ó. Certo? A localização. Por isso que quando você vai desenvolver um software, você passa lá o diretório onde ele se encontra, tá certo? Então, qual é o diretório que aquele arquivo se encontra? É dentro da pasta home, usuário, downloads, por exemplo, tá? Esse é o diretório. Ele não vai exibir o nome do arquivo quando você digita um select directory, por exemplo, no Gambas 3, por exemplo, uma linguagem de programação, tá? Eu estou citando o Gambas, que eu uso o Gambas para desenvolver software. Então, para select directory, eu passo lá
a informação para selecionar o diretório. Então, ele vai exibir só o diretório. No caso, eu acho que o Select Directory não é no Gambas 3, é no Electron. Confundi as linguagens. Mas, enfim, você define lá, porque no Gambas 3 é o diálogo, né? Mas, enfim. Então, você define o diretório que você vai selecionar, certo? Então, nesse caso, agora eu não lembro, agora eu fiquei confuso. No Gambas 3 acho que também tem, né? Senão você não tem como definir o Select Directory. Eu não lembro agora o comando exato, mas eu sei que no Electron tem. Enfim, voltando para cá. Então, assim, a gente tem a parte do diretório, que é a localização onde está o arquivo. Mas qual pasta ele se encontra? Na pasta teste, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho esse sinal, que eu digo que é o home. Eu não vejo esse sinal de outra forma. Eu vejo só ele como home. E aí, depois eu vejo o restante. Downloads, teste, tá? Então, ele está no diretório, o arquivo exemplo, por exemplo, está no diretório home, downloads, teste. Pasta, dentro da pasta teste, certo? Bom, você percebe também o seguinte, que tem aqui um sinal, um cifrão, né? Esse cifrão quer dizer que eu estou na pasta, no meu ambiente, na minha conta de usuário, tá? Eu estou na conta de usuário e não na conta root, tá? No Linux existem duas contas, ou mais, dependendo se você quiser criar mais, você pode. Mas as contas principais, a conta root e a conta da sua conta de usuário, certo? Quando você precisa instalar um aplicativo para todos os usuários terem acesso, você instala na root. Quando você precisa executar um aplicativo que não precisa de instalação e só quer executar em uma única conta de usuário, então você vai usar a sua conta de usuário, certo? Então o root é como se fosse o administrador do Windows. A única diferença é que no Windows você aperta um botão e no Linux você tem que digitar uma senha, certo? Que é uma senha que você vai criar durante a instalação. Pode ser a mesma senha da sua conta de usuário ou outra senha que você queira definir. Tá? Eu não lembro na instalação do Ubuntu como é feito isso, mas no Debian você pode separar as senhas. Você pode colocar a senha para root uma senha e na conta de usuário outra senha, tá? Bom, então, se eu digitar aqui, no caso do Debian que eu estou usando aqui, eu ativei o comando sudo, tá? Então, por isso que eu consigo usar o comando sudo aqui. Então, eu vou digitar sudo su para abrir o terminal. Ó, vou digitar a minha senha para poder entrar no terminal na conta root. Aqui, ele não exibe a senha, tá? Tudo isso você vai digitar imaginando que a senha está sendo digitada aqui. E aí você vai dar um Enter e vai acessar. No meu caso aqui não vai acessar porque eu digitei a senha errada. Então, aqui eu vou digitar o seguinte. Vou entrar. Pronto. Agora eu estou na minha conta root, certo? Então, olha só o que exibe aqui. Aqui está exibindo o quê? User1, @user, -desktop. E aí vinha a pasta home, né, o 2 pontos para separar a informação. Então, aqui é o nome de usuário, né, o user1. O arroba é uma separação para eu informar o nome da minha máquina. Qual é o nome da minha máquina? User desktop. Esse nome você define durante a instalação também, tá? Para que serve o nome da máquina? Ela vai causar alguma coisa eu estar exibindo aqui na live, por exemplo? Você estar assistindo em formato vídeo depois? Vai ter algum problema para mim isso? Nenhum, tá? Porque o nome da máquina é só para questão de rede local. Então, se eu quero, por exemplo, acessar um computador remotamente, através da minha rede, né? Remotamente, enfim, mas através da minha rede, de uma forma que eu não preciso usar um software de acesso remoto, né? Eu quero acessar a pasta através da minha rede local. Então, eu não posso ter dois computadores com o mesmo nome. Então, eu defino um nome para um computador, nome para outro computador, nome para outro computador, e aí eu consigo acessar esses computadores através de uma rede, né, sem que um entre em conflito com o outro, porque se ambos os computadores tiverem o mesmo nome, eu não consigo acessar a outra máquina, porque ele vai estar identificando a minha máquina. Então, ele entra em conflito, tá?
Então, por isso que o nome do computador é importante quando você faz uma rede. Caso contrário, você pode definir um nome padrão que você queira, já que você não vai trabalhar com rede. Depois que você instalou, você pode editar isso? Pode também, tá? No hostname você pode alterar isso, certo? E aqui o nome de usuário também, você também pode alterar. A única coisa que um usuário, por exemplo, que está começando no Linux, não entende muito bem os comandos, se você criar uma pasta de usuário principal, criar uma outra pasta de usuário secundária, deletar a pasta principal que foi instalada, você precisa definir que a pasta secundária passa a ser a principal. Caso contrário, o desktop não abre, tá? Vai abrir o terminal, enfim, mas não vai abrir o seu sistema. Não sei se todas as distribuições ocorrem isso, mas algumas distribuições ocorrem de você não conseguir abrir direto. Aí você precisa digitar um comando para você definir a pasta secundária como a principal e assim abrir, né, entrar numa parte do ambiente gráfico, certo? Mas o ideal é você já instalar, já definir, né, o nome principal e depois criar as contas secundárias se você quiser, certo? Bom, então, nesse caso aqui, como que eu sei que eu estou no root, apesar de ter essa informação aqui, certo? Eu posso ver por aqui, ó, a cerquilha, né? O joguinho da véia, né? Então tá aqui a cerquilha, o joguinho da véia. O asterisco, a cerquilha aqui diz o seguinte, que eu estou na conta root, o cifrão na conta usuário. Então, se você tiver em algum terminal que não tem essa informação aqui inicial, né, essa informação da conta de usuário ou da conta root, você pode ver através desses símbolos, né, desses caracteres aqui. Cifrão, usuário, cerquilha, root, tá? Então, dessa forma, você consegue identificar em qual conta você se encontra, certo? Sempre a conta usuário vai ser cifrão, sempre a conta root vai ser cerquilha. Se você tiver em outras pastas que não seja a pasta principal, também vai ser também vai ser o cifrão, tá? Somente a conta root, a conta principal, o super usuário, o Mega Ultra Blaster é que vai ter aqui a cerquilha, tá certo? Que aí é a conta única, que é a conta root, certo? Mas você também consegue identificar por aqui. Eu quero, por exemplo, vou limpar aqui. Eu quero, por exemplo, deixa eu sair da minha conta root. Para sair da conta root é só você digitar exit e aí você sai da sua conta root, tá? Perceba que eu estava no diretório aqui, ó, home, user 1, downloads, teste, quando eu entrei na minha conta root, né? Eu entrei direto aqui. Quando eu uso o comando sudo, né? Mas o comando sudo, ele cria temporariamente um acesso para mim. Então, quando eu digitei a senha, eu tenho agora um acesso temporário que eu posso usar o comando sudo sem precisar digitar a senha de novo. Se você está no Debian sem comando sudo ativo, você só está com o comando su, sempre que você for abrir o root, você vai ter que digitar a senha de novo, tá? Sempre. Se você for realizar a instalação de um aplicativo no Debian sem o comando sudo ativo, o su, tracinho C de command, né, de comando, você vai ter que digitar a senha toda vez que você for digitar um novo comando. Quando você está com o sudo ativo, ele salva ali uma seção que você consegue temporariamente, sem precisar digitar a senha de novo, ir ali e digitar o comando sudo apt install, instalar seus aplicativos no root, sem você precisar digitar a senha de novo, pelo menos num período de tempo, tá? E a sessão não é a sessão de você estar aberto no terminal, tá? Você pode largar o terminal aberto, digitar a senha, faz o teste, digita a senha, sudo, certo? E você vai perceber que depois de um tempinho, se você digitar sudo de novo, ele vai pedir a sua senha, certo? Isso acontece quando a gente está instalando ou atualizando o sistema, né? Que ele pede a senha de novo para instalar o kernel, às vezes porque demorou muito tempo, e aí ele perde a senha ali, e aí ele precisa de acesso root de novo, e aí você digita de novo, tá? Bom,
Então, vou sair aqui, exit, para sair da minha conta root. Exit, se eu quiser sair do terminal também, eu posso digitar exit, eu saio do terminal, ou posso clicar no X direto para fechar, né? Fecho aqui no X, eu fecho direto também o terminal, tá? Esse terminal aqui, ele tem a possibilidade de você abrir novas abas, né? Ou Ctrl Shift T para você abrir mais abas, né? Tá? Você também pode fechar abas, Ctrl Shift W, Ctrl Shift W, igual acontece no navegador de internet, né? Você consegue abrir novas abas, fechar novas abas. Então você digita Ctrl Shift T, abre nova aba, Ctrl Shift W, você fecha a aba, tá? Esses atalhos no navegador de internet a gente vai ver também depois na live de terça-feira, tá? Bom, então aqui eu vou eu estou aqui na minha conta de usuário. Eu não consigo editar o nome da minha máquina na conta de usuário, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como acessa esse arquivo para editar o nome da conta para editar o nome da máquina, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, cd. Eu vou digitar até direto, nem vou abrir a pasta, mas você pode abrir a pasta se você quiser. Você vai digitar nano, certo? Lembra que você tem que ter acesso root. Aqui eu não estou com acesso root para não fazer numa caquinha, tá? Mas você pode ter acesso root. Nano etc barra hostname. E aí você vai dar um enter. E aqui você consegue editar o arquivo. Aqui ele está dizendo que o arquivo não é gravável porque eu estou na conta de usuário, então ele não vai, mesmo que eu editar aqui, eu não vou conseguir salvar esse arquivo. Ele vai dar erro, né? Permissão negada, porque eu preciso ter acesso root. Mas é aqui que você vai alterar o nome da sua máquina. Depois que você alterou o nome da sua máquina, você vai reiniciar o computador para que aí o novo nome apareça, tá? Tem gente que só desloga e entra de novo, mas se funciona, né, fazendo assim, mesmo assim eu recomendo você nomear para que tudo atualize exatamente, corretamente, para exibir o nome da máquina. Só iniciar, não custa nada dar uma iniciada no computador, né? Então, dessa forma, você vai alterar o nome do seu computador e aí sim você consegue trabalhar em rede com outros computadores. Lembrando que para trabalhar em rede com Linux, você tem que ter o Samba instalado e aí você precisa fazer as configurações corretamente para que você possa ter acesso a outros computadores, tá? Inclusive, se você quiser ter acesso a uma pasta que está no Windows, por exemplo, fazer uma rede de comunicação com o Windows, certo? Então, o Windows acessar, na verdade, ao contrário, né? O Windows acessar a pasta da sua conta de usuário, você precisa ter o Samba ativo para você poder fazer isso, tá certo? Bom, outra coisa também, eu quero testar para ver se a internet está funcionando, né? Então, ping, -C, e aí eu passo o count, a contagem. Então, qual é a contagem? Por exemplo, 3. Aí eu posso vir aqui, digitar o Google, por exemplo, e dar um enter, e eu não sei se exibe algum IP, então não vou dar um enter, mas ele vai fazer a contagem de 3 vezes para verificar se houve algum pacote que se perdeu, ou se não, se a internet está... se o acesso ali, né, nesse domínio está ocorrendo normalmente. Como o Google é um site que dificilmente, eu nunca vi, pelo menos, ter saído do ar, né? Então, as pessoas geralmente passam o www.google.com.br para identificar se a internet, a sua conexão está funcionando ou não. Então, aí você passa o endereço e acessa. Você pode digitar até um domínio, o seu próprio domínio também de hospedagem, para você poder identificar se está acessando. Por exemplo, tem algum site que você quer acessar e não está conseguindo. Você vem aqui, digita o site.com, por exemplo, e aí você vai verificar se você está conseguindo acesso ou não, tá? E aí verifica se essa sua conexão da internet está funcionando ou não, certo? Através do ping. Por que -C? Porque se eu passar ping e o domínio aqui direto, ele vai ficar fazendo a verificação infinitamente, não vai parar nunca mais, certo? Ele só vai parar se você pressionar Ctrl+C,
que aí o Ctrl+C ele faz o cancelar, né? Ele cancela a ação que está sendo realizada. Então, por esse motivo, você usa o Ctrl+C para cancelar essa ação, certo? Então, tem essa possibilidade, você usar o ping para isso, certo? Outra coisa também que você usaria o ping para fazer essa verificação é, por exemplo, você acessa qualquer site, mas tem um site específico que você não consegue acessar. É problema do navegador de internet ou é problema da sua banda larga, algum bloqueio de IP, alguma coisa assim? Então você usa o ping para tentar acessar através do terminal. Se você não conseguiu acessar nem pelo terminal, pode ser que o site esteja fora do ar, pode ser que a sua banda larga esteja bloqueando o acesso através de um IP, e pode ser que o próprio site bloqueou o seu IP, e aí você não consegue acessar, tá? Então tem vários motivos que pode ocorrer isso. Aí nesse caso você pode usar um VPN, um proxy, alguma coisa assim para testar, para ver se você consegue acessar esse site. Se você conseguiu acessar por um proxy, isso quer dizer que o site está funcionando, pode ser a sua banda larga ou o IP da sua banda larga, do seu computador, não está conseguindo acessar porque foi bloqueado no servidor da pessoa, tá? Como também pode ocorrer de estar muito lento o acesso, de alguma forma ali, da sua banda larga também, alguma coisa, uma latência, alguma coisa está ocorrendo ali para acessar aquele site, é muito longe, enfim. Mas se acessou por proxy é mais bloqueio mesmo do que outra coisa. Se acessou por VPN também, né, algum bloqueio de IP que você não está conseguindo acessar. Pode ser pela hospedagem da pessoa, pode ser também a sua banda larga, que limitou o acesso, ou pode ser até dentro do seu computador que alguém configurou para você não acessar aquele site. Dependendo do site que você anda acessando, né? Alguém foi lá e bloqueou para impedir de você não ficar acessando sites que não deve, né? Enfim. Então tem essa possibilidade de você usar o ping para fazer esses testes, tá? Se você vem de um sistema operacional como o Windows, você vai digitar só ping, né, e o endereço. Mas no Linux, você vai digitar ping, você pode dar um enter no endereço e aí fica infinito, né, até você dar o Ctrl+C ou fechar o terminal. Ou no caso de você passar o tracinho C, por exemplo, 3, 10, né, no Windows é sempre 3, se eu não me engano, né, 3 verificações. No Linux você pode definir um count, né, uma contagem de quantos testes você quer realizar naquele site para ver se realmente não está acessando, se está acontecendo algum problema, alguma coisa. Então você coloca o traço C 10, traço C 15 e assim por diante, tá? Bom, em algumas distribuições você consegue visualizar as configurações de IP e etc. usando o ifconfig. Não são todas que você consegue fazer isso. Aí, nesse caso, você vai ter que instalar o NetTools, né, para você obter outras formas de obter o IP, obter as informações da sua máquina, tá? Bom, o que mais que eu tenho aqui de comandos para passar? São comandos que nem todos vocês vão usar, não vai usar assim, vai usar pouco, pode ser que nem use. O ping até que é mais usado, né, que você pode vir a precisar usar. Um comando, se você quer mover um arquivo, vou acessar aqui downloads, ou uma pasta, né, de teste. Tenho aqui alguma pasta? Não, eu deletei tudo, né? Deixa eu ver, LSA, tá. Eu vou digitar o seguinte aqui, eu vou criar uma pasta chamada música, certo? E aí eu vou criar uma pasta aqui chamada vídeos. Eu quero que a pasta música entre dentro da pasta vídeos, ela está nesse momento fora da pasta vídeos. Eu vou digitar mv música e aí eu vou digitar aqui vídeos barra e vou dar um enter. Então agora a música está dentro da pasta vídeos, tá? Então vou dar aqui um dir vídeos. Então ela está aqui dentro. Eu quero tirar a pasta vídeos de dentro da tirar a música, né, dentro da pasta vídeos, e eu quero colocar essa pasta no novo nome. Será que eu consigo fazer isso? Vamos ver. Eu vou usar aqui o MV novamente. Vou digitar aqui vídeos barra música, certo? Posso colocar uma barra na frente ou sem barra, enfim. Passo aqui o MV, digito aqui
dois pontos, não posso digitar aqui, deixa eu ver, teste, vou colocar aqui 2 pontos barra teste, só para entrar dentro da pasta aqui que eu quero, né, que é a pasta fora da pasta teste. Então, eu vou colocar assim e vou digitar música 1. Será que eu consigo? Vou dar um enter. Olha só, vou dar um dir aqui, agora eu tenho o quê? Música 1. Dir dentro do vídeos continua? O diretório tá lá? Não, tá? Então ele moveu e renomeou a pasta música para 1, certo? Música 1. Vou renomear de novo aqui, ó, música 1 para música, tá? Então aqui renomeei agora, movi a pasta música 1 para a pasta música, né? Então eu só renomeei ela aqui nesse caso, certo? Então eu consigo fazer dessa forma, renomear e também apenas mover sem renomear. Eu consigo também copiar e fazer a mesma coisa, ó. Vou dar um cp música, vou colocar aqui vídeos barra e aí eu quero só copiar. Eu dou um enter. Ah, faltou RR, R, né? Tracinho R, que é um diretório. CP acontece a mesma coisa que o RM. O RM é para remover arquivo, mas se você quer remover pasta, você define um traço R, que é o recursive, que é recursivo, ou seja, você está definindo que vai ter outras pastas, outros arquivos dentro da mesma pasta, e você está definindo que essa pasta principal é uma pasta, e não um arquivo. Então, um traço R faz isso. O CP é o copy, né, de copiar, MV de move, de mover, CP de copy, copiar, tá? E aí o traço R de recursivo definindo que é uma pasta. Então coloquei aqui o traço R. O MV você não precisa passar a informação se é uma pasta ou um arquivo. O MV identifica, né, o move identifica arquivo e pasta, então ele consegue mover, renomear arquivo e pasta sem passar nenhuma identificação na frente, nenhum parâmetro extra. Mas o CP, o RM, você precisa passar o traço R de recursivo quando é uma pasta e sem traço R quando é um arquivo, tá? Então aqui, CP, traço R, música, eu vou só copiar. Dir dentro da pasta vídeos, agora eu tenho música lá dentro. Fora dela, eu também tenho, porque eu só copiei, eu não movi. Vamos supor que eu quero copiar agora essa pasta música, já tenho uma pasta música dentro da pasta vídeos, mas eu quero agora renomear essa pasta, certo? Será que eu consigo fazer isso com CP? Vou colocar aqui, ó, CP de copy, R, vou passar aqui música, que é a pasta que eu quero copiar, vídeos, barra, música 2. Será? Dou um enter, ó. Vou dar um dir vídeos. Agora eu tenho música 2. Dentro do música 2 eu tenho alguma coisa? Não tenho nada. Ah, eu tenho que digitar aqui, né? Vídeos. Não tenho nada, porque a música 2 é, na verdade, a pasta música que está na pasta principal aqui, né? Na pasta teste. Então eu tenho aqui música e vídeos. E dentro da pasta vídeos agora eu tenho música, a pasta música e a pasta música 2 também, certo? Então, vou dar um ls aqui para vocês identificar a pasta. Vou passar aqui vídeos. Então eu tenho a pasta música e a pasta música 2, certo? Então ele copiou e também renomeou quando eu digitei o CP, porque o CP ele permite também você copiar uma pasta e renomear ela quando eu coloco em outra pasta. O que eu não consigo fazer com o CP é, por exemplo, vir aqui e colocar assim, música 3. Dou um enter. Vamos ver se foi. Ele foi também. Ele copia... Ah, tá. É que eu defini a mesmo nome, né? Mas se eu vir aqui, vamos supor, CPR, a música já existe. Deixa eu fazer um teste aqui agora. Aproveitar o embalo aqui, música 2. Ele vai copiar também. Faz sentido isso. Então, o CP, ele também renomeia porque é uma... Mas aí, nesse caso, olha só que interessante. O MV, ele vai mover. Então, ele vai tirar uma música e colocar a música 3. Então, se eu quero renomear música, eu venho aqui música, música 2. Ó. Dir. Então, agora eu não tenho mais música, eu tenho música 2.
O CP, ele vai copiar, mas ele também permite a renomear. Então, música 2, eu quero, eu vou usar o CP, né? CP R de recursivo, né? Definindo que é uma pasta. Música 2, eu quero voltar para música. Vou dar um enter. Então agora eu tenho música 2 e música, mas ele só copia. Ele não vai renomear. Ele não faz o papel de renomear a mesma forma que o MV faz, porque o MV ele vai mover a pasta para um novo nome. O CP não, ele vai só copiar a pasta e tudo que tem dentro dela e jogar para dentro de um novo nome. Mas a pasta original continua aqui, é só uma cópia, tá? Agora eu quero apagar tudo isso, simples, RM de remove, traço R, são várias pastas, asterisco, dou um enter, se eu der uma ls aqui agora, eu não tenho absolutamente mais nenhuma pasta aqui dentro, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês também, que é um comando bem legal, que é para você executar, né, que nem eu tinha falado lá, o aplicativo. Só que existem 2 comandos para você executar um aplicativo de dentro de uma pasta, tá? Vamos supor que você tem um arquivo, eu vou criar até um arquivo aqui, peraí, vou criar um arquivo nano aqui, vou criar um shell script, bin.sh, vou definir aqui, echo, esse arquivo foi executado, tá? Dá um este 0 aqui. Vou fechar esse arquivo. Deixa eu definir um nome, né? Que eu não defini o nome do arquivo. Vou digitar aqui teste sh. Vou colocar uma extensão. Não preciso colocar uma extensão, tá? Mas eu vou passar uma extensão. Tá aqui. Então aqui eu tenho o teste.sh. Se eu colocar ponto barra, ou melhor, se eu digitar teste.sh, ele vai dar comando não encontrado. Por quê? Porque teste.sh ele está tentando verificar se esse comando está instalado no sistema. Esse comando não está instalado no sistema, então ele não existe. Então agora eu vou colocar ponto barra teste.sh e vou dar um enter. Ele diz permissão negada. Por quê? Porque agora ele identificou o ponto é de identificação, ele está passando o ponto, ele está identificando que existe um arquivo, pode ser um arquivo oculto, pode ser outro tipo de arquivo que está dentro daquela pasta. Só que a gente quer definir um diretório. Então a gente vai passar o ponto e a barra. Então agora esse ponto barra está identificando que está vindo da pasta teste, certo? E do diretório de localização que é a home, downloads e teste, tá? Downloads e teste. Então aí depois a gente tem o nome do arquivo, que é o teste.sh, certo? Só que esse arquivo ele teve acesso, só que aqui ele diz permissão negada. Ele encontrou o arquivo, poderia acessar, mas não acessou por quê? Não tem essa permissão. Então, como que eu faço para aplicar uma permissão para esse arquivo? Então agora eu vou digitar o comando chmod, que é o comando que vai aplicar a permissão. Ele vai alterar as permissões desse arquivo, tornando possível a execução desse arquivo. Tá? Eu poderia fazer isso por ambiente gráfico, mas eu posso fazer isso por terminal através de um comando. Qual é? Chmod mais, como parâmetro de você acrescentar algo, x de execução, e agora você vai definir aqui teste.sh. Então, este comando eu estou dizendo o seguinte, que eu permito ele executar este arquivo. Agora, esse arquivo tem total permissão de executar. Então, vou dar um enter. Pronto. Preciso fazer isso toda vez que eu for executar esse arquivo dentro dessa pasta? Não. Aplicado a permissão, agora esse arquivo já tem essa permissão, exceto se você sobrescrever esse arquivo, vamos supor que você baixou da internet um novo arquivo, aí ele não tem permissão de execução, você vai ter que dar a permissão de novo. Aplicou a permissão de execução, agora sim você coloca o ponto, certo, de identificação para a barra, identificando que é um diretório, ele está dentro do diretório principal, qual é o diretório, ou melhor, dentro da pasta
da pasta, né, dentro da pasta principal do arquivo. Qual é a pasta principal do arquivo? Teste. Então, por isso que eu passei essa informação aqui. E agora eu defino teste SH. Será que eu posso executar? Dou um enter e ele exibe. Esse arquivo foi executado, certo? Então, agora eu tenho essa permissão de execução, tá certo? Bom, vou limpar aqui. Então, eu posso executar. Se eu digitar teste.sh, eu ainda não tenho acesso. O comando não foi encontrado. Por quê? É somente o comando que está instalado no sistema que você pode digitar dessa forma direta. Se ele não está instalado, então, nesse caso, eu boto um ponto, uma barra, teste sh. Tá? Não é tudo que está instalado no root, certo? Vou colocar um adicional aqui, né? Melhorar aquilo que eu tinha falado anteriormente, que agora me veio na mente aqui uma segunda informação, né? Que eu tinha esquecido de falar. Não é tudo que está no root que você consegue digitar esse comando e, por exemplo, esse, né? Vamos supor que eu estou digitando aqui npm, por exemplo, quando você vai instalar algum pacote Node, né? Você coloca aí npm e o nome do arquivo que você está instalando. Então, esse comando aqui não necessariamente precisa estar no root, mas ele precisa estar definido para acessar pelo terminal digitando direto npm. Então, ele precisa ter ali um acesso, de alguma forma, configurado para que o terminal consiga identificar que esse executável pode ser acessado assim direto. E para ele estar definido aqui, precisa mexer em um arquivo, certo? Que aí vai ser o .bash rc. Dentro desse arquivo, você pode passar o comando de localização e aí você consegue usar esse comando dentro do bash. O bash é o terminal aqui. E aí eu consigo passar o npm e executar ele. Por isso que quando você instala o Node, né, usando o NVM, por exemplo, o NVM já vai fazer a configuração de ativar o npm aqui dentro do bash rc. Quando você remove o npm, né, desinstala do seu computador, você precisa lembrar de editar esse arquivo aqui para remover ele dali, para ele não ficar à toa um comando que não funciona, tá? Então, você aí consegue acessar o aplicativo direto aqui. Caso contrário, você precisa ter ele instalado direto no root ou acessar dentro da pasta. Então, você bota ponto, barra e digita, né? Vamos supor npm, se ele tiver